Então, hoje, dia 3 de outubro, nós estamos aí trabalhando com você na parte de resposta-frequência, especificamente diagrama de Bode, né? Nós fizemos a parte, toda a parte teórica, inclusive a parte de resposta em frequência de diagrama de Bode. Porém, surgiu algumas dúvidas, né, de alguns alunos nessa semana, e para tirar essas dúvidas, eu vou estar, nesse primeiro momento da aula, a gente resolvendo o exercício, né, o mais completo, o exercício da parte de resposta-frequência, e traçado diagrama de Bode, especificamente da parte das assíntoses. Então, eu estou apresentando para vocês, aqui os gráficos, né, da amplitude e da fase. Então, o diagrama de Bode é, respectivamente, o traçado, né, da amplitude e da fase. Então, o exercício, né, que pediu aí para vocês, deixa eu só colocar aqui o, o, o exercício, né, que ele pediu para utilizar os gráficos em anexo, né, conforme o Paintbrush que está mostrando para vocês aí, e utilizar os gráficos em anexo para traçar, né, esses diversos gráficos aqui. Então, eu vou estar desenvolvendo com vocês a letra D, né, que é o gráfico S mais 30, S mais 3 e S mais 10. Então, qual que é a ideia nossa, né? A ideia nossa é fazer o traçado dessa resposta-frequência de forma que a gente faz o traçado de forma individual, cada um, e depois no final a gente soma ponto a ponto e obtém o gráfico resultante. Então, teve alguns alunos que entraram em contato comigo via WhatsApp perguntando se poderia desenvolver, né, essa expressão matemática, né, e aí no final plotar no MATLAB. Não está errado, né? Não está errado, né? E com certeza o gráfico vai ter que ser igual da mesma forma. Porém, a ideia nossa aqui hoje é estar utilizando a ferramenta de aproximação de assíntoto para resolver o exercício, né? Então, vamos supor que você está fazendo um concurso dentro da área de automação e controle, e aí esse concurso cai uma questão desse tipo e pede para você traçar o gráfico. Ou se não, pede para traçar o gráfico, do gráfico você levantar a função de transferência, igual está aqui. Então, a ideia nossa é a gente aprender a fazer isso na mão. Então, eu vou fazer de forma individual. Aqui nós temos 3 gráficos, né? Então, o logaritmo desse gráfico, ele vai dividir em 3, né? Vai ser log de S mais 30, né? Que é divisão menos 1 sobre log de S mais 3, no módulo, né? S mais 10. Então, nós precisamos de fazer 3 gráficos. O primeiro gráfico é S mais 30, o segundo gráfico é S mais 3 e o terceiro gráfico S mais 10, 1 sobre S mais 10. Então, o primeiro passo nosso no gráfico do logaritmo, o primeiro passo nosso aqui para traçar o gráfico é descobrir, né, os pontos, né? O 20 log de A, que começa aqui no módulo, né? E o ponto A. Então, aqui, ó, o ponto A, como é S mais 30, né? Então, o A aqui para nós é 30, vai ser 30. Então, basta ir no gráfico, né? E olhar aqui, pegar um ponto, né? Vamos pegar uma cor diferente. Vamos começar com o vermelho aqui, né? E é o valor de 30. Aqui, ó, é 10, ó. Esse ponto aqui é 10, né? 10, né? Então, quantos gráficos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai de 10 em 10. Então, 10, 20, 30. Então, o 30 está justamente aqui, ó, neste ponto. Tá certo? Então, o 30 está justamente nesse ponto aqui.
nesse ponto aqui, 10, 20 e 30. Esse ponto aqui, justamente. Então, aqui é o A, né? 30. Então, 20 log de 30 é o ponto que vai estar radical. 20 log de 30. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que o gráfico ele vai começar em 20 log de 30, né? E aí ele vai, como ele é S mais 30, é um passo alto, ele vai subir 20 dB por década. Então, ele começa com 20 log de 30. Então, vamos fazer aqui na nossa calculadora. 20 vezes... vamos ver o log. Vamos fazer aqui, só um minutinho. Então, 30 logaritmo. Dá 1,47, né? 1,47 vezes 20 dá aproximadamente 30. Então, é uma aproximação, né? Então, 30 vai estar aqui no meio, aqui, ó. O ponto vai estar aqui, justamente aqui, né? Então, esse gráfico aqui, vamos pegar outro pincel, ó, ele vai começar com 20 log de 30, né? E aí o ponto que ele vai ficar constante vai ser esse ponto aqui. Então, é esse ponto aqui. Então, depois que ele atingiu o A, que é 30, ele vai subir, né, 20 dB por década. Então, ele vai subir 20 dB por década. Então, se aqui é 30, 20 dB por década, ou seja, na década, se aqui é 30, 300, né? Na década 300, vai ser aqui, ele vai estar subindo 20 dB por década. Então, especificamente nesse ponto aqui, ó, ele vai estar cruzando. E aqui, ó, ele vai cruzar também, ó, 20 dB por década. Assim, eu não tenho muito calculete com desenho, mas se ficar feio, você me corrige, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico vai subir, ó, dessa forma. Vai chegar especificamente neste ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui que está errado, né? Esse ponto aqui que está errado. E aí vamos apagar ele. Esse ponto aqui, ele vai ser de cal. Inclinação vai ser maior. E esse gráfico aqui, ó, vamos voltar, melhor. Isso. Então, aqui vamos apagar. Esse ponto é esse aqui, ó. Então, ele vai subir 20 dB por década. Aqui. Então, esse é o primeiro gráfico. Qual gráfico é esse, né? Esse gráfico aqui, ó, é o S mais 30. Esse gráfico é o S mais 30. Então, agora eu vou pegar outra cor, vou pegar o verde, e vou desenhar o gráfico, o outro que nós precisamos. Agora, o segundo gráfico é 1 sobre S mais 3. Então, 1 sobre S mais 3. Então, o gráfico, ele vai começar, o primeiro ponto, né, é negativo, né, como é subtração, ele vai ficar menos 20 log de 3. Então, vamos pegar a nossa calculadora aqui.
nossa calculadora. 3, o logaritmo de 3 vai dar 0,5, né, vezes 20, vai dar aproximadamente menos 10. Então, olha que beleza. Então, aqui, ó, o gráfico, ele vai, ele vai começar no menos 20, né, e ele vai subir, né, aliás, descer 20 dB por década em A. E o A agora, ao invés de ser 30, né, agora o A vai ser 3. Então, onde que está o 3? 10. Então, aqui é 1, 2, 3. Então, 3 vai estar aqui nesse ponto. E aí, então, exatamente, ele vai começar com menos 20 log de 3, que é isso aqui, ó, certo? E aí ele vai decair, né, em menos 20 dB por década. Então, qual é o outro ponto? Né? Então, isso aqui é 3, aí tem que pegar o 300, né? O 300 vai estar aqui, ó. Desculpa, o 30, né? 30 vai estar aqui, né? Conforme está aqui. Então, e o 300? O 300 vai estar aqui. Aí. Então, agora, chegou em A, e ele vai decair quanto? 20 dB por década. Então, esse valor aqui, ó, para vocês, é 1 sobre S mais 3. Esse que é o nosso gráfico. 1 sobre S mais 3. Tá aí. Certo? E o último gráfico, né, é 1 sobre S mais 10. O último gráfico é 1 sobre S mais 10. Então, nós temos que cobrir dois pontos agora. Então, eu vou pegar aqui de azul, né? Então, o A agora, ao invés de ser 3, né, o A agora vai ser 10. Então, ele vai ter um assíntota aqui em 10. Ó. Ele vai passar em 10. Então, 10 é aqui, ó. Aqui em 10. E ele vai começar, até 10, ele vai ser um gráfico constante, né? Em que valor? Então, ele vai ser menos 20 log de 10, né? Menos 20 log de 10. Então, qual que é esse valor? Então, vamos pegar a nossa calculadora. 10. Logaritmo de 10 é 1, né, pessoal? É 1 vezes 20 dá 20. Então, exatamente, ele vai, ele vai começar de menos 20, né? Vai começar de menos, opa, desculpa, ele vai começar de menos 20, tá aqui, ó, e vai até onde? Vai até 10, não é isso? E vai até 10. E depois de 10, né, ele vai decair 20 dB por década, não é isso? Ele vai decair 20 dB por década. Então aqui, ó, é 10. Aqui no 10 ao quadrado ele vai cruzar esse ponto aqui, ó, especificamente esse, menos 40, menos 20, menos 40, que exatamente essa reta ele vai coincidir com esse ponto aqui.
Então, ele vai coincidir com esse ponto aqui. Então, aqui, ó, é menos 10, aí aqui, menos 20, então ele vai coincidir justamente com esse ponto. Então, de azul, vou colocar aqui embaixo, aqui, é 1 dividido por S mais 10. Então, tá aí, 1 sobre S mais 10. Então, nós temos aí agora os três gráficos, né? E agora a gente precisa ter o gráfico, o resultado desses três gráficos. Qual que é o resultado desses três gráficos, né? Então, nós vamos fazer aqui ponto a ponto, né? Então, nós vamos levantar esses gráficos, né? Ponto a ponto. Então, como que a gente faz isso, né? Eu vou colocar de preto, né? E vou colocar um tracejado. Vamos ver se dá para a gente colocar aqui. Tá bom. Então nós vamos somar ponto a ponto, né? Esse gráfico. Então, como que vai dar esse gráfico? O preto seria o resultante, né? Desses três gráficos. Então, aqui, se a gente somar 30, então daqui dá 30, né? Tem 30. Aqui é menos 20 e aqui é menos 10. Então, menos 20, menos 10, menos 30. Mais 30 vai dar zero. Então, nessa constante até o ponto aqui, ó, qual o valor que vai dar? Vai ser zero. Então, até o ponto aqui, 3, né? E vai ser zero. Tá certo? Ele vai ser zero. E esse bituinho aqui, esse miolinho aqui, como é que nós vamos fazer com ele? Então, aqui é menos 30, né? Esse valor é constante, menos 30. Aqui, esse valor é constante, né? Que dá menos 20, né? Menos 20 constante. Então, aqui, ó, até nesse ponto aqui, ó, qual o valor que dá aqui? Então, menos 30, menos 20 dá menos 10. Com esse valor de constante, menos 10 aqui, ó, então o ponto vai estar aqui no meio, aqui, né? Vai ser uma constante, porém, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse valor decaindo aqui. Então, vai ser, ó, menos 20 mais 30 dá 10, né? Como aqui ele está decrescendo 20 dB por década, e aqui nesse ponto aqui, é menos 20 com 10, vai dar menos 10. Então, tá certinho aqui, ó, nesse ponto. E até onde que ele vai ser esse ponto? Aqui, se a gente observar, nós temos aqui, qual que é esse valor? Nós temos duas retas, né? Então, o que vai ser? Nós temos um decréscimo de 20 dB por década, mais 20 dB por década, né? Então, 20 dB por década, mais 20 dB por década, dá menos 40. Com 30, dá menos 10, né? Então, o gráfico, ele vai ser até menos 10 aqui, ó. Ele vai, então vamos lá de novo? Então, aqui é constante 30. Aqui ele está decrescendo duas vezes 20 dB. Aqui ele está quanto? Menos 20 mais menos 20, menos 40. Menos 40 com 30 dá 10 dB por década, que ele vai decrescer. Então, ele vai decrescer aqui, ó, até que ponto? Até esse ponto aqui, ó, ele vai decrescer 10 aí dB por década. É o que está acontecendo aqui no gráfico. Aí agora, o que acontece aqui? Nós temos um gráfico para cima e dois para baixo, né? Então, nós temos um gráfico para cima e dois para baixo. Então, aqui, ó, está crescendo 20 dB por década e aqui está decrescendo quantos dB por década? E está decrescendo
é menos 40. Então aqui, menos 40 mais 20, né? Então ele vai decrescer aqui quanto? Vai decrescer menos 20 dB por década. Então tá aqui. Então aqui aqui, que ponto que é esse? Esse ponto é o 3, aqui o 300, ó, 300 e aqui. E aí ele continua dessa forma. Certo? Então ele vai fazer isso e vai decrescer dessa forma. Tá? Esse é o gráfico de preto, é o gráfico resultante, certo? Do sistema. Aí agora vem a fase, né? Então a fase, chegar um pouquinho para cá, a fase, então nós temos que fazer o somatório da fase dos três gráficos, né? Então vamos fazer primeiro da fase do S mais 30, que é o vermelho, né? Então, da fase do S mais 30, como que vai se comportar a fase? Como se vai se comportar a fase? Primeiro, novamente, nós temos que achar os pontos, né? Qual que é os pontos? O vermelho é o 30, né? Então, onde que está o 30 aqui? 10, 20, 30. Então, o 30 vai estar aqui, ó. O 30 vai estar aqui. Esse é o ponto que nós achamos, né? Exatamente igual. Então, um ponto que nós temos que achar também é o 45 e o menos 45, para a gente identificar esse sistema. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, o A para nós aqui seria o 30, certo? Então, o 30 é o ponto justamente que ele passa em 45 graus. Então, o 30 é o ponto justamente onde ele passa 45 graus. Está aqui, ó. Esse é o 30. Justamente onde passa 45 graus, que é o A, certo? Agora, 0,1A, ou seja, no valor de 3, que é esse aqui, ó, até 3, ele vai ser o quê? Ele vai ser zero, ó, certo? E 10A, que é 300, né? Que é esse valor aqui, ó. Então, aqui é 10, 11, 12, 13. Então, tem que ter o último aqui, né, pessoal? Então, aqui, ó 10, desculpa, 2, 3, tá certo. Aqui, ó, aqui é 30, agora é 300, né? 300, então, 100, o 300 está aqui, ó, justamente aqui. 300 está justamente aqui. Tá aí, o 300 está justamente aí. Então, 10, então 1, 2, 3. Aqui é 1, 2, 3, tá certo. Tá aí. E aí, ele faz um gráfico dessa forma aqui. Então, o 45 graus que está aqui, ó, é exatamente o ponto de A. Então, a fase, ela vem até 3, né, e depois de 3 ela vai invertendo aqui até 90 graus e vai para estabilizar em 90 graus. Então, qual que é o crescimento dela aqui? 45 graus por década. Esse é o crescimento dela. Agora, nós temos que fazer os outros gráficos, né? Que é o verde. Aqui. Desculpa.
Então, vamos fazer agora o verde. O verde é 1S mais 3, né? Então, exatamente aqui, ó, é o A, no 3. E é exatamente aqui que a inflexão da reta vai estar, né? Então, aqui é o A. Então, o A é 3. Então, o gráfico ele vai começar até 10% do A, que é 0,3, né? 2, 3, até aqui, ó. Ele vai ser então até aqui, ó. Ele vai ser 0, certo? E aí ele vai decrescer menos 45 dB por década. E até chegar em menos 90. Qual o valor que chega em menos 90? 10 vezes 3, que é o 30, que é esse valor aqui. Ó. E aí ele vai estabilizar esse valor aqui. Então, esse é 1 sobre S mais 3. E agora, fica faltando somente o azul, desculpa. Então, vamos de novo, que ele apagou aqui. Agora fica faltando o azul. Deixa eu pegar aqui o azul. Faltando o azul, esse aqui. O azul, já a diferença é que ele vai ter esse formato também, porém, o ponto A dele, né, que vai passar no meio, é 1 sobre S mais 10. Então, o ponto A dele vai ser, que é os 45 graus, né, vai ser em 10, que é justamente esse ponto aqui, ó. Justamente esse ponto aqui. Certo? Justamente esse ponto aqui. Que é o A. E aí, em 1, que é esse ponto aqui, ó, ele vai ser 0, né? E aí, em 100, que é esse ponto aqui, ó, ele vai tender para o infinito. E o gráfico, ele vai decrescer 45 dB por década e vai passar justamente no ponto de 45 graus, no ponto que você traçou aqui. Ó. E agora, o que eu faço depois? Da mesma forma que você fez aqui, você faz aqui. Então, que forma que você faz? Você soma ponto a ponto. Então, o preto, né, ele vai ser o nosso resultado, né, das nossas racinhas. Então, aqui as três, elas, até esse ponto aqui, ó, que é 0,3, né, ele vai estar o quê? Ele vai estar zerado. Tá certo? E aqui, ó, é 0 mais essa inflexão. O que ele vai dar aqui? Ele vai acompanhar a verde, ó. Certo? E nesse ponto aqui, ó, essa aqui menos essa aqui, 45 dB por década, 45 dB por década, até esse ponto aqui, o que ele vai fazer? Até esse ponto aqui. Nesse ponto, vamos somar esses três pontos aqui. Menos 45. Que valor que é esse aqui? Menos 45, não é isso? Que valor que é esse ponto aqui do meio aqui? Aqui é menos 45. Certo? Menos 45. E aqui é zero. E esse ponto aqui que está decrescendo também é menos 45. Então, esse ponto aqui, ó, preto, ele vai menos 90 graus aqui. Menos 90 graus. E nesse ponto aqui, ó, ele começa a crescer, certo? 45, com 45. E aí, o que ele faz aqui?
Então, ele vai subir 45 graus para cima e 45 graus para baixo. Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto que nós vamos ter que somar, certo? Nós somamos esses três, agora esses 3 pontos nós vamos ter que somar. Então, aqui, menos 45 com menos 45 dá menos 90. Aqui. Certo? Então, menos 45 com menos 45, ó, menos 45 com menos 45 dá 90, menos 90, né? O mais 45 aqui, ó, quanto que vai dar? Então, aqui, ó, esse miolo aqui, ó, qual que é o valor aqui? Então, vai subir 45, certo? Então, daqui até aqui vai subir 45. Então, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho 45, certo? Esse ponto aqui eu tenho que valor? Tem menos de 45. Né? Esse tantinho com esse tantinho, o que vai acontecer? Ele vai subir aqui. Ó. Então, vamos lá. Agora, esse ponto aqui, ó, 90, com menos 90, com menos 90, quanto que vai dar esse valor? Vai dar menos 90. Então, nesse ponto aqui, nesse exato ponto, ele vai estar menos 90. Tá aqui. Certo? Então, aqui, ó, menos 90. Menos 90, nesse ponto aqui de crescimento. Então, menos 90. O menos 90 dá menos 180. Menos 180 com mais... menos 180 com mais 45. Vou fazer as contas aqui. 135. Menos 180 mais 45 dá menos 135. Então, esse decrescimento aqui, ó, vai dar o quê? Menos 135. Então, aqui, ó, ele vai ter que ter um ponto aqui, ó, de menos 135. Então, tá aí. Menos 135. Agora, menos 45 com esse aqui, ele vai anular. Então, ele vai vir aqui, ó. Então, tendo esse ponto. Tá aí. E agora? Como que ele vai dar esse miolinho aqui? Então, esse gráfico, ele vai estar crescendo assim. Ele vai fazer uma barriga, e aí, até chegar a menos 135, depois ele vai subir e vai estabilizar. Então, tá aqui. Então, somando ponto a ponto, aqui, 45 grau, dB por débito positivo, eu somei, então, esse ponto aqui, ó, tá subindo 45, tá descendo menos 45, menos 45, menos 90, menos 45, tá aqui. Então, 90 menos 45, tá aqui. Então, ele vai fazer esse gráfico aqui. Dúvida, pessoal? Vocês? Ajudou bastante, professor. Ajudou? Sim. Então, eu até falei para Ana, eu vou interromper a gravação aqui para ficar o exercício completo,